A gente já viu que o Airflow gastou aqui na máquina aproximadamente 1 GB de RAM, sem rodar nenhum workflow. Então vamos instalar o Dagster aqui na minha VM online, meu servidorzinho. Então acessei aqui, dei o comando top aqui do Linux para ver. Olha só, tem 1.8 GB de RAM usado, 1.8 em buffer e 400 free. Então essa é a memória RAM. Minha máquina tem 4 GB. Se eu der aqui um comando docker ps, eu vejo que tenho aqui uns 6, 7 containers. É bastante coisa rodando nesse servidor. E eles juntos, 1.8 GB. Minha máquina é da Hetzner, que eu sempre uso Hetzner, que é o melhor preço, tá? Brasil muito mais caro, 2 vCPU, 4 GB de RAM, 3,80 € por mês, tá? Melhor custo-benefício aqui no Brasil. Eles alugam uma mixaria de máquina por mais que isso. E também as outras clouds, tudo mais caro, tá bom? Então, para quem quiser aí umas VMs aí online, eu uso sempre aqui na Hetzner. Então vamos lá, meus 4 GB, tá com 1.8 em uso. Vamos instalar o Dagster e ver qual que vai ser a alteração ali no nível de uso. Vamos baixar a imagem, mas não sei qual imagem, vamos dar uma olhadinha. Docker Hub, Dagster. Ixi, tem várias imagens aqui. Tem várias de Kubernetes, tem Cloud, Celery. Então vamos dar uma olhadinha. Qual imagem Dagster direcionada para instalação em apenas uma VM? Vamos ver o que o ChatGPT fala. Porque aquela de Kubernetes é para escalar, sabe? A gente quer uma para rodar numa VM só. E aqui vou pedir o ChatGPT, já que ele já viu ali como que vai fazer, qual que é a imagem. Então cria aqui para mim o Docker Compose para orquestrar os serviços e o Dagster.yaml. Vamos lá, e também me dá aqui a estrutura, né, das pastas. Ok, ele deu aqui o Docker Compose, vou copiar, copiei. Então vamos criar esses arquivos lá na minha VM. Então cancela ali, vou criar uma pasta chamada Dagster, errei, corrigi aqui, Dagster. Agora sim, vou entrar na pasta, vamos criar com o nano e o Docker Compose.yaml. Só dá um Ctrl V, Ctrl X, yes, sair, tá salvo o arquivo lá. Agora tem esse aí, Dagster, home, a pastinha. E vamos lá criar o Dagster.yaml. Ok, copiar aqui, Ctrl V, Ctrl X, yes, salvo também. Agora esse Dagster Home, copiar, quer dizer, vamos copiar aqui o nome do arquivo. Opa, não tem essa pasta. É com underline, eu coloquei hífen. Caramba, vamos lá, vamos renomear, vamos criar uma pasta. Opa, vamos copiar o arquivo, Ctrl V, Ctrl X, yes. Agora a gente tem a pasta com o nome errado ali. Vamos mover o conteúdo de uma para outra. O Dagster underline, que é o correto, né? Tirar ali do hífen, ok? E agora remover a pasta com o nome errado. Agora tá tudo certinho, limpinho, perfeito. E aqui tem o nosso primeiro workflow aí, que é só de teste. Tá? Esse job aí lá vai ser um teste. Então vamos criar a pastinha dele e colar. Aqui dá um nano, repo.py, colar, salvar. Agora vamos rodar. Tá? Agora é só dar um up aqui no Docker Compose. Vamos dar uma olhadinha nele primeiro. Dar um cat aqui e ver. Olha lá, e o usuário Dagster, password Dagster. Isso aí é só um placeholder, tá? Que o ChatGPT cria. Depois é lógico que em produção você vai alterar
esses nomes de usuário e senha aí, mas aqui para aula tá valendo. Docker Compose, opa, digitei errado, Docker Compose Up. Ixi, o que tá ali? Olha lá. Repositório não existe. Então a imagem que o ChatGPT me passou não existe. Me quebra as pernas, né, ChatGPT? Essas imagens que você indicou sequer existem. Corrija, né? Pesquise e corrija, né? Para não inventar de novo. Vamos lá. Imagens oficiais. Lá, Kubernetes. Atualmente não existe uma imagem oficial pública para o uso genérico com Docker Compose. Ali. Olha lá, ele está indicando 2 containers. Um vai ser o web server e o daemon, e a outra vai ser uma para onde tiver o código, tá? Então vamos ter que ter pelo menos 2 containers, um container cada vez que for rodar um workflow. Então vai ter um daemon geral rodando, e aí cada workflow vai gerar um containerzinho que conecta esse daemon, tá? Então tá, vamos ter que rodar aqui 2 web servers pelo menos. Provavelmente mais o Postgres também, banco de dados. Depois, quando eu for fazer em produção, eu vou usar o Postgres que eu já tenho. Então vamos remover aqui esse Docker Compose que estava errado. E vamos aqui criar um Dockerfile. Colar. Ok. Vamos lá, aquele é o do web server. Vamos lá na pastinha do teste. Isso. Agora vamos criar um outro Dockerfile, que esse é do workflow específico. Ok, já os 2 criados. Tá bom. Docker Compose. Já criei para mim o ChatGPT. Cria o Docker Compose para mim. E eu vou colocar aqui, ó, o Dockerfile do web server e do daemon. Tá no diretório aqui principal, o raiz. E o Dockerfile do workflow tá na pasta teste repo. Vamos lá. Eu vou colocar ali o Docker Compose certinho, senão para não confundir a cabeça do ChatGPT. Tá bom. Ok. A estrutura de diretórios, tá. E daí o Docker Compose. A estrutura ali tá ok. É isso mesmo. Então vamos, ele está criando realmente um Postgres, não tem problema. Então vamos criar aqui o Docker Compose, Ctrl V, Ctrl X, Yes. Ótimo. Temos que corrigir lá, tá vendo ali usuário Dagster, password Dagster, banco de dados Dagster. Tudo Dagster. A senha de tudo é Dagster. E depois eu vou tirar esse serviço aqui, Postgres, porque quando eu for fazer em produção, eu já tenho o meu Postgres em outro lugar, então não vou precisar disso. Então, você pode ligar um container com outro, tá? Mesmo que seja de outro Docker Compose. Você compartilha uma network, então você vai usar uma Docker Network compartilhada entre os dois, e aí de um container você acessa o outro, tá? Então vamos lá, Dagster, aquele workspace.yaml, vou apagar isso aqui tudo. Tá naquela Dagster Home, a pastinha, Ctrl V, Ctrl X. Ok, tá. Prontinho, tudo pronto, então vamos rodar. Docker Compose Up, está baixando aqui os arquivos das imagens. Então está fazendo ali o pull. Esqueci de apagar a versão. Opa! Ixi, ela copy Dagster.
para dentro, deu um erro, não achou o workspace.yaml depois, tá? Então vamos procurar aqui esse workspace.yaml. É o workspace.yaml mesmo. Então vamos dar um Ctrl F ali. Aí, copy dagster.yaml, workspace.yaml lá para dentro do container, tá? Então, para a pasta correta, desculpa. Então a gente pode alterar lá esse Dockerfile, porque será que é algum problema de pasta, de diretório? Então aqui o copy, então a gente pode colocar, ele tá onde? Naquela pasta Dagster Home, se bem que não. Vamos ver vamos fazer diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui que o ChatGPT sugere, em vez da gente mexer ali, tá? Vamos ver a opção, olha lá, realmente ali está copiando, ou a gente ajeita ali, faz aquilo de acrescentar a pasta, né? Dagster Home é o que eu ia fazer, ou se não eu apago aquela linha, porque se eu já tenho um volume, eu não preciso de copiar, né? Então vamos fazer o seguinte, tá à toa, tá sobrando essa linha aqui, vamos apagar essa linha, debugando aqui o que o ChatGPT faz. Então olha só, resumo, não precisa fazer a cópia dos arquivos no Dockerfile, porque depois o Compose vai, né, o Docker vai mapear aquele diretório com o volume. Então tudo que está naquela pasta do host é compartilhado com o container lá dentro. Então o arquivo já vai ficar disponível lá dentro automaticamente por meio do volume. Então a gente tira aquela cópia ali, desnecessário. Docker Compose Build, vamos criar as imagens. Está criando os dois serviços ali, um já criou, o outro terminou agora também, exportou todas as imagens. Vamos parar os containers e subir de novo. Vamos ver se vai rodar agora. Por enquanto não deu erro não. Olha lá, tem um container ali Postgres, porque eu já tenho outro na minha máquina, o Dagster Test, o Ripple também está rodando. Opa, deu erro. A porta ali já está em uso, porta 3000. Onde que está aqui? O que está jogando? Vamos lá, 3000. Lá, o web server ali, ó, está usando a porta 3000. Então vamos dar um nano aqui. Vamos a outra porta, 3300, tá? Do lado de fora, no host, né? Lá dentro a gente deixa com a 3000 mesmo. Rodei, Docker Compose Down e Up, funcionou. Vou entrar no firewall lá e liberar essa porta, tá? Senão a gente não consegue acessar esse firewall da Hetzner. E agora eu digito lá o meu IP, 2.3300. Tá rodando direitinho, olha só. É o server, o daemon e ali o repo. Vamos ver aqui os jobs, lá o hello job, aquele lá. Vamos dar um run nele aqui. Fecha isso aqui. Launch a run. Rodou. Era só um print, alguma coisa. Já está funcionando. Então já que está funcionando, antes do Dagster era 1.8 GB de RAM usado e 2 livre. E depois vamos ver ali em cima 2.274 usado, 1.9 livres, total em uso aproximadamente 480 MB. Comparado com 1 GB do Airflow deu metade.